Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a Palavra e é sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Em nossos encontros semanais, nós estamos aprendendo a respeito dos fundamentos da fé cristã. Na aula anterior, nós aprendemos a respeito da eleição e em como nós encontramos fundamentos e base bíblica para crermos que o nosso Deus nos escolheu antes mesmo de nós nascermos, antes de todas as coisas existirem. Na eternidade, o Senhor Deus nos escolheu para a salvação e para a sua glória, a sua soberana vontade para as nossas vidas. Deus nos escolheu independente das nossas obras ou daquilo que nós poderíamos oferecer a Ele. Deus nos escolheu em amor. E nós estudamos isso na aula anterior e aprendemos este fundamento. E hoje nós iremos aprender a respeito do que é ser um cristão. Você consegue responder esta pergunta? O que é ser um cristão? Talvez muitos possam estar pensando neste momento que essa pergunta é muito simples e fácil de responder. Ser cristão é estar dentro de uma igreja. Ser cristão é pertencer a uma denominação. Ser cristão é ler a Bíblia. Ser cristão é praticar as boas obras. Mas afinal, o que é ser cristão? Eu quero dizer a vocês que se você pensou desta maneira, tudo aquilo que você pensou faz parte do processo de ser cristão. Porém, a Bíblia vai muito além daquilo que nós pensamos do que é ser cristão. Por isso, neste momento, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Está quase lá no final da Bíblia, para aqueles que não estão acostumados. Se você abrir Apocalipse e voltar, é mais fácil. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Então Pedro vai dizer aqui que agora nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa, escolhida. Mas Pedro ele usa algo similar aqui, o que o apóstolo Paulo usa lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 28. Você prestou atenção que tanto Pedro quanto Paulo, eles usam a palavra chamou? Pedro diz aqui que Deus nos chamou. E Paulo diz lá no capítulo de número 8, no versículo de número 28 em Romanos, que aqueles a quem Deus predestinou, esses também chamou. Então, ser cristão é ser chamado por Deus. Nós somos predestinados, somos escolhidos por Deus e também somos chamados, somos atraídos por Ele. Ser cristão é ser chamado por Deus. Não é uma simples convocação. O Senhor nosso Deus não nos chama, de forma simples, mas Ele
atrai a nossa alma, o nosso espírito até Ele. E como que o Senhor Deus nos chama? Ele chama através da sua palavra. Quando a palavra de Deus ela é proclamada, quando a palavra de Deus ela é pregada de forma genuína, de forma íntegra, de forma verdadeira, ela tem o poder de atrair os escolhidos, atrair aqueles que foram predestinados, como o apóstolo Paulo diz, até a presença de Deus para serem salvos. Então a palavra ela é o meio pela qual o Senhor atrai os seus escolhidos. É preciso entender que antes de sermos chamados por Deus, todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas maldades. E estávamos longe de Deus por causa do pecado. Nós servíamos ao pecado, nós servíamos à nossa carne. Mas um dia, a palavra de Deus entrou em nossos ouvidos e adentrou em nosso coração. E quando a palavra de Deus tocou o mais profundo do nosso ser, nós fomos despertados como aquela pessoa que está num sono profundo e de repente ela acorda. Nós fomos despertados para a verdade. Nós estávamos nas trevas, como o apóstolo Pedro disse aqui, e fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Então estávamos mortos e revivemos pelo poder da palavra. E no exato momento em que a palavra tocou no nosso ser, tocou no nosso coração, no nosso espírito, nós despertamos e neste momento a fé entrou em nossas vidas. E a fé que nós temos em Deus, fez com que nós pudéssemos crer em Cristo e na sua obra e no seu sacrifício. Então, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de ouvir o Evangelho, ouvir a palavra pregada, proclamada, nós estávamos mortos e não possuíamos fé. A fé veio depois. Primeiro veio o despertar e depois a fé. Aí nós cremos. Cremos que somos pecadores, não merecemos o amor de Deus e que sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ser salvos. Estamos condenados por toda a eternidade. Então a palavra, ela penetrou em nosso ser e nos despertou. E o Espírito Santo agiu em nós, colocando em nosso coração, em nossa alma, fé para crer em Cristo. Então, aqueles a quem Deus predestinou, Deus chamou. Então, ser cristão é ser chamado por Deus. É aquele que obedeceu a esse chamado. É aquele que foi despertado por esse chamado, a essa convocação do nosso Deus. Ser cristão é isso. Por isso que ser cristão, ele se enquadra naquilo que nós conversamos no começo da nossa aula, a respeito das boas obras, de frequentar uma igreja, mas é ser mais que isso. Ser cristão não é apenas fazer parte do hall de membros de uma igreja, não é apenas pertencer a uma denominação, a uma comunidade, não é apenas fazer boas obras, conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, não. Ser cristão é ter a convicção e a certeza de que Cristo o chamou. Aí sim ele se tornou um cristão. Ele saiu das trevas e foi para a maravilhosa luz de Cristo. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo de número 5, no versículo de número 17, diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E é neste momento, né, em que os teólogos concordam que há a regeneração do Espírito Santo na vida do ser humano. Neste momento, quando ele sente esse chamado e ele obedece a esse chamado, ele abandona a sua vida de pecado, ele abandona, né, ali toda a sua maldade, ele se arrepende dos seus erros e de seus pecados e entrega-se a Cristo obedecendo a esse chamado. Então o Senhor chama os seus escolhidos através da proclamação da palavra. Por isso nós reforçamos, né, cada vez mais e sempre alertamos a igreja e os irmãos sobre a importância da pregação da palavra genuína, íntegra, não diluída, né, não modificada, mas a pregação do Evangelho, porque ele tem poder para alcançar os perdidos, ele tem poder para salvar. Quando a igreja ela proclama a palavra de Deus de forma íntegra, de forma genuína, ela está ali sendo um canal, né? Ela está sendo um meio, né, de bênção para a vida das pessoas, né, para chamar aqueles que foram escolhidos por Deus. Então é muito importante que a igreja ela permaneça na palavra, permaneça cativa à palavra de Deus, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça firme no caminho do Senhor, que a palavra de Deus seja o centro, né, da mensagem da igreja, né? Aonde a Bíblia é pregada, ali há salvação. O que nós tememos é que muitas igrejas têm se desviado do caminho do Senhor e têm aceitado conselhos, instruções de sociólogos, de psicólogos, de teólogos liberais que abandonaram as Escrituras, abandonaram a Bíblia e hoje pregam uma inverdade, pregam mentiras, enganos, fábulas e ilusão. Eles querem transmitir uma vida para as pessoas de conforto, uma vida onde o Evangelho transforma a área financeira, a área amorosa, mas não pregam que o Evangelho ele transforma principalmente a vida do pecador, tirando das trevas e o transportando para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ser cristão é sentir que a palavra tocou em seu coração e hoje você é uma nova criatura. Você foi regenerado, você foi transformado pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então Deus nos predestinou e Ele mesmo nos chamou. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, né? Cristo nos escolheu. Não fomos nós que optamos por ir até Cristo, mas Cristo nos chamou. Ah, que glória imensa é essa! E como o nosso coração ele deve se encher de alegria e de fervor ao ouvir essas palavras, que o Senhor nos atraiu, Ele nos atraiu até Ele, porque Ele nos ama de uma forma sobrenatural e incompreensível, né? O seu amor é infinito, a sua misericórdia é infinita, a sua bondade para conosco não tem fim. Então, não venhamos a ter medo, mas venhamos a confiar. Se um dia nós pensarmos, será que realmente eu sou um cristão? Será que realmente eu estou no caminho certo? O Espírito Santo irá convencer o seu coração de que você foi atraído pela palavra e que você foi restaurado e regenerado pelo poder do Espírito Santo e que quem te chamou é Cristo. E quando nós estamos com Ele, ninguém pode tirar-nos da sua presença. Que venhamos a
acreditar e a depositar a nossa confiança no que a palavra de Deus diz. Que hoje nós somos um povo eleito, né? Somos uma nação santa, um sacerdócio real, que Cristo nos chamou, né? Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser cristão, né, é ter esta convicção, é ter essa certeza dentro do seu coração. E essa certeza não produz arrogância, né? Essa certeza não produz soberba. Não é porque cremos que somos chamados por Deus, que somos melhores que as outras pessoas. Pelo contrário, esta convicção tem que trazer em nós cada vez mais contrição e arrependimento, e saber que se o Senhor não nos tivesse chamado, jamais estaríamos salvos, jamais encontraríamos a graça do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e que possamos estar juntos novamente no próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor Deus nos permitir. Um forte abraço e até lá! Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor.